Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite para todos vocês que têm acompanhado o estudo do livro Calma. O nosso abraço fraterno aos amigos de todas as partes que têm estado conosco nesse momento, que têm contribuído com as suas reflexões, com as suas vibrações. A gente agradece muito pelo carinho e deixamos aqui expressos os nossos votos de que essa obra possa realmente contribuir para a aquisição de mais calma, de mais serenidade para cada um de vocês na jornada com Jesus. Então esse é o nosso mais sincero anseio, nosso mais sincero desejo, que vocês possam realmente avançar nessa senda de pacificação interior com Jesus. Nosso abraço, então, para os amigos que estão aqui conosco, o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a Thaís Vasconcelos, a Jane, o Aimoré, a Sinara Martins, a Hermelinda Silva, o Ronaldo Santana, quem mais? A Patrícia Demarco, sempre participando aí conosco, a Marta Ribeiro, lá de Valença, na Bahia, a Alexandra de Jundiaí, o Márcio, lá de Paracatu, a querida Minas Gerais, o Raimundo Costa, lá de Itapororoca, na Paraíba, a Arlita de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Auresina, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais também, enfim, para todos os demais amigos, a de Norá aqui, ó, de Salvador, a Márcia Helena, lá de Araxá, o nosso abraço, que Jesus nos abençoe, que tenhamos reflexões muito proveitosas nesta noite. E hoje nós vamos seguir, então, para o próximo capítulo aí. Semana passada estudamos o capítulo 23, hoje vamos para o capítulo 24, um tema muito importante, mau humor. Vamos conversar, então, sobre o nosso humor e sobre a importância do humor no dia a dia. Né? Em poucas palavras, ou mesmo na ausência das palavras, nós poderíamos definir a importância do bom humor em nossa vida simplesmente nos lembrando de uma pessoa que está gravada em nossa memória, em nosso coração, como aquela pessoa que é uma referência, que é uma lembrança sempre de bom humor, de alegria, de ânimo, de estímulo. Como é, como é legal, como é encantadora, como é alegre, reconfortante a convivência com pessoas que têm essa marca, né, que conseguem manter esse estado de bom humor no dia a dia. E não acreditemos que isso seja assim fácil, que seja um dom. Naturalmente que existirão espíritos que já adiantaram-se mais e conseguem manter essa serenidade, né, algo que lhes pareça mais espontâneo. Mas para muitos, a construção e a manutenção desse bom humor é um esforço diário. É um esforço diário de conhecimento de si mesmo, é um esforço diário de paciência, é um esforço diário de oração, porque ele realmente quer criar para as outras pessoas essa ambiência harmoniosa de convivência. Então, olha só, já é em si uma vitória do egoísmo, porque ele está pensando nos outros, né? Naturalmente que o bom humor faz bem, antes de mais nada, para aquele que o conserva, para aquele que o tem. Mas, naturalmente, ele se estende para todo o círculo de convivência dessa pessoa. E aquela que faz esforços por vencer em si as causas de irritação, de azedume, de cólera, enfim, esse que faz esforço pensando nos outros, pensando em ser uma convivência melhor, em criar uma ambiência melhor para outros corações, olha que vitória sobre o egoísmo esse irmão já está demonstrando, né? Ele já está se esforçando por se superar, não apenas pensando em si, mas pensando no outro. Então, para muitas criaturas, a manutenção do bom humor não é algo assim tão espontâneo, tão natural quanto a gente pensa. É esforço, é produto do esforço, do trabalho, do compromisso, do anseio de ser melhor e de poder melhor ajudar, melhor conviver com os outros. Mais uma vez, existirão naturalmente os espíritos nos quais isso já é mais natural,
porque são espíritos que já têm essa vida interior mais equilibrada, mais harmonizada, de modo que conseguem, mesmo com as lutas, com os desafios da vida, conservar, né, manter essa constância de um humor voltado para o bem, de um humor inspirado, de um humor alegre. A gente vai ver esses espíritos, mas a gente precisa entender também que é construção, que é esforço. Agora, o mau humor, a gente pode também, assim como a gente pode entender o valor do bom humor, lembrando-nos dessas pessoas, que são convivências muito alegres, muito reconfortantes, né, que a gente gosta de estar junto, basta também, para entendermos o impacto do mau humor em nossas vidas e na convivência, nos recordarmos de alguém cuja característica ainda é essa, de estar sempre mal-humorado, de estar sempre reclamando, lamuriando-se, de estar sempre ali com aquela expressão de azedume. A gente até estudou, né, alguns capítulos para trás, Emmanuel vai definir o indivíduo que vive nesse constante estado de azedume como um espinheiro magnético. Ele está sempre ferindo os outros, às vezes sem falar. Ele entra num ambiente, os próprios fluidos que ele emana, eles são fluidos perniciosos, que trazem angústia, que trazem incômodo, porque é o reflexo do seu humor, é o reflexo do seu estado de espírito, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então a gente percebe isso sem palavras, sem a teoria, digamos assim, a gente percebe isso muito claramente, de maneira mais profunda até, em nos lembrando de casos de pessoas que exemplificam para nós um como outro estado, o bom humor como o mau humor. Mas Emmanuel vai trazer aqui também reflexões para nós, valiosas, de como encontrarmos caminhos para irmos superando o mau humor. Nós não falávamos agora há pouco que o bom humor, mais do que um dom, uma graça, um privilégio de alguém que já alcançou isso ou que recebeu isso, nós afirmamos que é uma construção. Naqueles em que parece tão espontâneo, não nos enganemos, há esforço ali, há esforço pretérito, né? Se não nesta encarnação, em encarnações anteriores, em que ele já conseguiu estabelecer esse estado de harmonia com mais facilidade. Então, o mau humor há que ser vencido, e existem caminhos para isso. O Evangelho, sendo a mensagem da boa nova, portanto, da alegria, ela é também essa mensagem desse humor saudável, da esperança que irradia, do ânimo que contagia. Então, nós vamos ter no Evangelho também um curso educativo de superação do mau humor, de aprendermos a ser melhores conviventes, pessoas que criam ambiências mais favoráveis aonde estão, no lar, no trabalho, aquelas pessoas que são conhecidas pela habilidade de pacificar, de acerenar os ânimos, de conciliar, de estimular, de animar. Bem-aventurados os pacificadores, já dizia Jesus. Bem-aventurados também os mansos, os pacíficos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Então, olha que interessante analogia ou definição Emmanuel vai trazer aqui para nós. Ele vai comparar o mau humor a uma sombra sufocante. Por quê, amigos? Como é que a gente vai entender isso à luz da doutrina espírita? Muito simples. Nós aprendemos com o Espiritismo, e basta, por exemplo, a gente ir lá em A Gênese, no capítulo 14, capítulo fantástico, em que Kardec vai tratar dos fluidos. Tem um item lá muito interessante, em que ele fala da influência dos espíritos nos fluidos, em que ele fala da fotografia do pensamento. Ou seja, como o nosso pensamento atribui qualidades, características a esses fluidos que nos cercam. Lembrando que o nosso próprio perispírito é também formado desses fluidos, de matéria quintessenciada,
que é uma transformação aí do fluido cósmico universal, aquele elemento primitivo, primordial, de onde se derivam todas as formas e expressões da matéria. Então, a começar pelo nosso próprio perispírito. Ele é moldável, digamos assim, ele é plástico, segundo o que pensamos. E nós sabemos que o pensamento tem uma raiz no sentimento. Aulus, livro Instruções Psicofônicas, capítulo 41, se não estou enganado, o título é Sentimento, em que ele vai dizer que o pensamento é a causa, né, das ações. Mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e as causas se formam, se estabelecem. Sentindo, plasmamos a ideia. Pensando, criamos o destino, vai dizer Aulus. Então, olha só, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que vão se desdobrar nos nossos pensamentos, eles têm esse poder criador, manipulador dos fluidos, do nosso próprio perispírito em primeira instância, bem como dos fluidos a nosso redor, de modo que nós criamos uma psicosfera. Nós criamos uma espécie de aura, que será uma psicosfera harmoniosa, pacificadora, né, saudável, salutar para nós e para aqueles que entrarão em contato conosco, ou será uma psicosfera viciosa, densa, né, sufocante, sombria, de acordo com o nível ou o teor dos pensamentos e, portanto, também dos sentimentos que nós cultivamos. É isso que Kardec vai trabalhar lá. Nós imprimimos imagens no nosso perispírito de acordo com o que pensamos, de acordo com o que sentimos, e isso se irradia também, formando essa aura, essa psicosfera, que naturalmente influencia os espíritos ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, que naturalmente também nos sintoniza, nos afiniza com espíritos que vibram nessas mesmas faixas, que estão na mesma busca, né, nos mesmos teores de pensamento e de sentimentos. Por isso ele descreve aqui sombra sufocante, porque o mau humor, que é essa irritação constante, esse azedume, esse queixume, essas lamúrias, lamentações constantes, tudo isso que compõe o mau humor, a gente pode imaginar facilmente qual será a psicosfera que decorre disso. Por isso ele vai descrever aqui sombra sufocante. É algo que nos sufoca. Porque a vida está aí, bela, repleta de belezas, de possibilidades, de oportunidades, mas o indivíduo que conserva a sombra dentro de si, ao seu redor só vê sombra também. Né? Até porque ele cria mesmo esse halo sombrio que o impede de verificar, de contemplar, de admirar as belezas que o cercam, as possibilidades, o amparo dos espíritos. Ele cria uma espécie de casca, né, uma proteção num sentido negativo, né, ele cria um bloqueio magnético para o amparo dos benfeitores espirituais, então ele vive dentro daquela concha de ressentimento, de desânimo, de reclamação, e naturalmente isso sufoca, né? Como é que você vive, como é que você respira a longos haustos a esperança, o ânimo, a alegria, a coragem, se você está dentro dessa toca, dentro dessa concha. É isso que Emmanuel está querendo dizer, sombra sufocante, que naturalmente se irradia para outras pessoas, que se estiverem vigilantes vão entrar também nesse sufocamento. Passam a partilhar também desse mau humor. Agora, aquele que está bem, que está equilibrado, bem-humorado, ele é imune a isso. Pelo contrário, ele tem mais chance de extrair um pouquinho o outro daquele estado de mau humor em que ele está, porque a luz sempre vence a treva. A luz sempre vence a sombra. Então, o indivíduo que está vibrando na luz do bom humor, da alegria, da esperança, ele é imune contra as sombras do mau humor. Agora, o que está em vigilante, se ele não ficar atento, ele daqui a pouco é englobado por essa sombra sufocante e está ele sufocando também. Né? Aquela ideia, o indivíduo está naufragando ali, está se afogando, se o outro pula para salvá-lo, se o outro vai para junto dele sem os devidos cuidados, ele afunda com ele também. Então, daí a importância
que Jesus frisa tantas vezes no Evangelho, os Espíritos também: oração, vigilância, vigiai e orai. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as emoções, cuidado com a sua psicosfera, para que você esteja imune aos efeitos maléficos, né, de outras influências encarnadas ou desencarnadas, e você também consiga irradiar uma influência benéfica àqueles que permanecem nessas sombras sufocantes. Deu para entender? Essa é a ideia. São os fluidos que são moldados pelos nossos pensamentos e que criam, então, ou uma psicosfera leve, alegre, harmoniosa, salutar, ou uma psicosfera viciosa, densa, angustiante e sombria. Mas, como ele diz aqui, né, prosseguindo, se você vê que essa sombra sufocante está começando a te envolver, examina-lhe, procura examinar-lhe as origens, a fim de liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Porque é uma coisa que vai crescendo, é como uma infecção, vamos supor, se você não trata logo, aquilo vai se espalhando, vai se alastrando, e vai complicando outros tecidos, vai complicando o organismo, de uma maneira geral. Assim também, esse tipo de coisa, de emoções perniciosas, de desequilíbrio de sentimentos, de pensamentos sombrios, se a gente não busca sanar logo, aquilo vai se alastrando, aquilo vai crescendo, né? É o fermento ruim. No Evangelho a gente vê o fermento bom, o bom fermento e o fermento ruim. Um pouco de fermento, dizia o mestre, também Paulo fala muito disso, leveda a massa toda. Tem o bom fermento e tem o fermento ruim. Se você não toma cuidado com esse fermento ruim, o pouquinho que você vai conservando disso vai inchando, vai inflando, daqui a pouco você está completamente envolvido. Então, daí a importância de atuar enquanto está nascendo, enquanto é pequeno. Por isso, vigilância e oração é orientação diária, é aplicação cotidiana, para a gente impedir que essas coisas tomem proporção e sejam depois mais difíceis de serem superadas. Então, começou a perceber isso, vai logo analisar as origens. Onde que está isso? Por que está isso? Geralmente vai estar lá nas emoções, nos sentimentos, né? A causa não está propriamente no pensamento, porque o pensamento ele já deriva de um sentimento, de uma emoção. Então, se eu quiser realmente renovar pensamentos, para renovar essa psicosfera, esses fluidos ao meu redor, eu geralmente tenho que ir lá no campo do coração, do sentimento. Foi a fala de alguém, foi um incômodo, foi uma tentação que não está ali, né, me incomodando e eu não estou sabendo lidar. Enfim, podem ser vários os fatores, mas é imprescindível fazer essa análise, o autoconhecimento, a autoentrevista. André Luiz tem um capítulo, né, chamado Autoentrevista, de fazer essa autoentrevista para ver por que eu estou assim, o que está me levando a essa impaciência, por que eu estou mal-humorado, né, para a gente ir buscando os caminhos de sair dessa sombra. É como o lavrador prudente. Ele vai analisando o campo, ele vai analisando a lavoura. Se ele vê uma erva daninha crescendo, ele não espera ela se alastrar toda para tentar removê-la. Ele vai remover logo que enxerga. Porque se aquilo se alastra e toma conta de toda a lavoura, aí praticamente, né, impossível se torna remover tudo sem grandes prejuízos. Então, é a mesma coisa no campo dos nossos sentimentos. Está sempre atento às ervas daninhas, do ressentimento, da mágoa, do ódio, da inveja, da cobiça, né, da luxúria, para a gente ir removendo e não deixar isso tomar proporção. Aí ele vai adiante. Caso alguma dívida te preocupe, ele vai dar uma série de exemplos agora, né? Não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-lo. Então, com aspereza, você só cria afastamento. Agora, com gentileza, né, com simpatia, você vai criando amizades, você vai criando pessoas, um círculo de corações dispostos a te amparar, a te auxiliar, né? Você vai fazendo uma das sementeiras mais valiosas e ricas para o espírito, que é a sementeira da simpatia. Jesus já dizia: granjeai amigos, para que eles depois vos recebam nos tabernáculos eternos. Qual que é o tabernáculo eterno? O coração. Então, quem granjeia amigos, apesar das suas imperfeições, porque Jesus diz: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, a fim de que vos recebam depois
nos tabernáculos eternos. Ou seja, mesmo com as nossas imperfeições ainda tão grandes, busquemos fazer amigos, granjeemos simpatia, semeemos simpatia, porque gentileza, cordialidade, afabilidade e doçura, nós temos até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, afabilidade e doçura, porque quem granjeia amigos, né, já dizia Emmanuel, quem ajunta amigos amontou amor, e quem amontou amor acumula poder. Olha que linda essa definição. O maior capital no qual a gente pode investir é em amizade. Porque são esses amigos que depois nos recebem em seus tabernáculos eternos, ou seja, em seus corações. São eles com os quais a gente vai contar, poder contar mais adiante. São eles que vão nos estender as mãos, assim como nós um dia estendemos para eles, né? Assim como nós um dia os auxiliamos, depois a gente vai criando toda uma rede de espíritos que nos auxiliam. Então, quando a gente auxilia um aflito, uma pessoa, a gente está granjeando aquela amizade, aquela simpatia, que mais cedo ou mais tarde há de se reverter para nós. Não que devamos fazê-lo apenas buscando interesse pessoal, mas é uma consequência natural de quem ama, de quem cria simpatia, semeia gentileza, é a consequência natural. Ele granjeia esse retorno, nessa simpatia, não só dos encarnados, mas também dos benfeitores daquele indivíduo, que vão olhar para você agora também com simpatia. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, né? Um encarnado que foi ajudar um outro e que se torna depois uma pessoa auxiliada pelos benfeitores espirituais daquele que ele auxiliou um dia. Então essa é a ideia. Com aspereza, né, a gente pode estar num quadro muito difícil de luta, mas retifiquemos-nos internamente, na oração, na serenidade e atuemos com simpatia, com gentileza, porque somente assim encontramos chaves de solução. Conseguimos abrir portas cerradas. Na aspereza, nós as trancamos ainda mais, dificultamos ainda mais a solução das nossas questões. Agora, com brandura, afabilidade, a gente vai abrindo portas, vai abrindo janelas, porque outras mãos se juntam a nós, outros corações, outras mentes se juntam a nós na solução dos problemas, dos desafios, das lutas. Como vai dizer Emmanuel, no livro Linha 200, se eu não estou enganado, no capítulo 13, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Então, olha que bonito. A gente tem várias mensagens nesse sentido, de Emmanuel, de André Luiz, em que eles vão comparar a gentileza, a cordialidade, a brandura sempre a chaves. São chaves de luz, que abrem portas e caminhos de solução para os nossos problemas, mesmo os mais difíceis. Agora, se a gente se prende no mau humor, na revolta, na rebeldia, a gente só afasta as pessoas de nós. E aí, essa desunião apenas nos fragiliza ainda mais, quando a união ela tem possibilidades, muito mais vastas, muito maiores. A gente consegue enxergar muito mais com mais olhos, a gente consegue sentir a inspiração do alto com muito mais clareza, com mais corações, do que se estivermos sozinhos. Então, a aspereza não conseguirá nos ajudar em nada. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Então, estou enfermo, ou um parente meu, uma pessoa querida, está enfermo. De que me adianta entrar nesse clima da intolerância, da revolta, revoltar-me contra Deus, revoltar-me contra alguém que eu acho que foi responsável de alguma maneira, ou com a própria pessoa que está enferma? De que me adianta isso? Isso remedeia de alguma maneira? Porque por remédio aqui não entendamos apenas o remédio material, o fármaco. Por remédio entendamos também emoções equilibrantes, sentimentos nobres. Porque o que cura de fato o espírito, o grande foco dos nossos adoecimentos, que é o sentimento, o que cura de fato ali é o amor, é a bondade, é o bem, é a humildade, é isso que cura. Então, se eu me prendo na intolerância, na revolta, na rebeldia, na reclamação, eu estou apenas complicando os quadros do meu perispírito, das minhas emoções, que impactam no meu perispírito, que impactam no corpo também. Então, temos lá o livro Pensamento e Vida, capítulo 27, por exemplo,
em que Emmanuel, perdão, 27 não, capítulo 28, que ele trata da enfermidade, né? Emmanuel vai dizer que quando a gente nutre emoções perturbadoras, aquilo é como se fossem marteladas nas engrenagens, nas peças de uma máquina, de um mecanismo sensível. É como se eu estivesse dando marteladas esperando que esse mecanismo possa funcionar perfeitamente. É o que a gente está fazendo com o nosso corpo quando conserva, cultiva essas emoções perturbadoras. Então é preciso sair desses estados. É preciso nos lembrar aí de um Jerônimo Mendonça, que vivendo uma enfermidade tão complicada, um quadro tão difícil, ia fazer palestra falando de alegria, de gratidão, de bom ânimo. Um Chico que com angina, com catarata, tinha ainda o bom humor de brincar com o Divaldo. O Divaldo chegou lá, ele havia passado também por um processo de angina, anginoso, e o Chico então brincou com ele. Fiquei sabendo, Divaldo, que você casou. E a Divaldo, uai, Chico, eu não estou sabendo não. E ele então prossegue, né? Não, sim, fiquei sabendo que você casou, né, com a dona Angina. Eu também estou casado, Divaldo, só que o meu caso aqui é bígamo, né? Estou casado com duas esposas, é a dona Angina e a dona Catarata, elas são exigentes. Então veja só, né, com aquela dor, com aquele momento difícil da angina e da catarata, o Chico conseguia fazer um bom humor. Isso é cura, isso é curativo, porque é o remédio mais fundamental, o que diz respeito ao espírito. Porque os do corpo farão muito pouco, né? Farão muito pouco se a gente se fixar só nisso, só nos cuidados do corpo. A gente precisa, antes de mais nada, cuidar do nascedouro, do manancial, realmente, da saúde integral, que está lá no nosso coração. Então, muito importante isso que ele nos disse aqui, né? A Patrícia aqui, inclusive, diz, né? Olhar caridoso e amoroso, a paciência para com o próximo nesses momentos, que tenhamos boa vontade, sempre boa vontade para com os outros, e serenidade e amor, nos diz a Ana Lúcia Gouveia. O Aldo Nobre, né? Paciência, benevolência, indulgência, perdão, esse é o remédio, que é a solução aí, que é a salvação, mansuetude, humildade, é isso aí. Esse é o remédio que cura, né? A Vania que diz, reclamar é tóxico, de fato. A queixa excessiva, o hábito vicioso da lamúria, da queixa, nos toma uma tremenda energia e nos adoece. É tóxico mesmo. E aí, prosseguindo, Emmanuel diz, necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Ou seja, a cara fechada, né? A face trancada, Emmanuel, inclusive, tem uma mensagem no livro Paciência, capítulo 9, chamada Face Trancada, em que ele diz que essa face trancada, a carranca fechada, ela não ajuda em nada, ela não edifica nada, ela não conquista corações para nos ampararem, ela não semeia simpatia que retorne a nós na forma de auxílio, na forma de apoio. Por outro lado, aquele sorriso no rosto, que poder tremendo tem o sorriso, né? A cara ali que transparece esperança, apesar das lágrimas às vezes, apesar dos olhos cansados ali com as olheiras, do esforço, do sacrifício, das lágrimas, quando o semblante irradia esperança, irradia, mesmo em meio às dores, né? Às vezes o rosto está sulcado, está marcado pelas dores, mas o olhar transparece a esperança. Isso conquista pessoas. Isso fala com uma eloquência para outros corações, isso toca de modo que retorna até nós na forma de auxílio, de cooperação. Agora, fechando a face, né, com a carranca do pessimismo, da raiva, aí a gente cria só distância em relação aos outros corações. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Então, interessante isso, né? Que tipo de bebida nós estamos vazando pelas nossas palavras? Qual o teor, né, que nós soltamos aí? Qual o conteúdo que nós temos permitido fluir através do vaso de nossa boca? É o mel, é o perfume,
é aquilo que realmente eleva, ou é o vinagre, o fel, o corrosivo, que prejudica, que fere, que complica. Então, na dinâmica familiar, em que somos tão desatentos com as palavras, em que lançamos palavras tão impensadamente, palavras que ferem, palavras que complicam, coisas que às vezes começam pequeninas, mas que por causa de algumas palavras mal utilizadas ou vazadas, né, com esse teor vinagroso, corrosivo, fel, a gente acaba ferindo realmente pessoas e criando toda uma complicação difícil de sanar depois. Ressentimentos, ódios e tal. Por outro lado, se quando a coisa começa a azedar, a gente já busca ali o mel, o perfume, a água, né, que refrigera, que é serena, a água da paz. O Chico fala da água da paz que a gente toma, mas tem a água da paz também que a gente doa, né? Que a gente oferece por outro, através das palavras que apagam o fogo das paixões, das palavras ferinas. O próprio Tiago, na sua epístola, vai dizer que a língua é um fogo. A língua mal utilizada, às vezes, ela lança faíscas que geram incêndios tremendos. Ele vai falar lá na sua carta. Mas existem também as línguas que são línguas dessa água da paz. Elas aplacam o calor e o furor das paixões, porque elas emanam, né, fluem delas palavras que são refrigério, que são bálsamos. É o mel da doçura, da paciência, da gentileza. É isso que soluciona questões. No mais, é ferirmos-nos ferindo os outros. Porque a gente acha que as nossas palavras só ferem os outros, né? Muitas vezes, quando pronunciadas com esse intuito mesmo de ferir o outro, a gente acha que sai por cima. Mas, na verdade, ninguém fere ao outro sem ferir a si mesmo. Pelas tuas palavras, já disse Jesus, serás condenado, como também pelas tuas palavras serás justificado. Então, as palavras, elas têm um alcance que a gente não pode mensurar ainda, porque é o verbo criador. E tudo isso retorna a nós. O que lançamos pelas sementes das palavras retorna a nós na forma de uma colheita abundante, luminosa, profícua, ou de uma colheita amarga, de frutos amargos, né, que nos infelicitam. Então é isso. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Então é interessante a maneira como ele construiu a frase, né? Se você pretende adquirir companheiros e colaboradores, aí ele diz, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Ou seja, a irritação não é um caminho. Se você quer ser uma pessoa que congrega, que agrega, né, que mobiliza, que tem essa habilidade, que é uma habilidade fascinante, né? É uma das habilidades mais fascinantes do espírito humano quando vai progredindo, é essa habilidade de congregar corações, de unir corações em torno de ideais, de trabalho, de projetos. A gente vê isso num apóstolo Paulo, num Simão Pedro, aqueles que assumem essa condição, né, de liderança, no melhor sentido da expressão liderar. Esses corações que sabem conjugar outros corações, de onde vem essa força? Ora, do amor, né, da autoridade moral, desse ânimo, dessa esperança que irradia, que contagia. Então, a irritação não é um caminho para isso, para essa qualidade de agregar. Pelo contrário, a irritação afasta. Dizem-nos os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a irritação, a cobrança, etc., etc., afasta as pessoas, ao passo que a indulgência, a afabilidade, a doçura aproximam as pessoas. Então é isso. A gente já falou aqui, alguns estudos para trás, da cólera, dos impactos nocivos da cólera. Então, tanto quanto possível, estamos aqui estudando e nos esforçando, né, cada um de nós dia a dia, para, estabelecendo essa calma, essa serenidade, não sermos assim tão suscetíveis a essas explosões coléricas, a esses resultados perniciosos da irritação, da irritabilidade. A criatura, é tão difícil conviver com uma criatura assim, que a qualquer coisa ela está explodindo. Então você tem que viver ali sempre entre dedos, pisando ali em meio a ovos, né, sobre ovos, para
para não ultrapassar aquela linha tão tênue em que uma vez que você passa, a pessoa explode e tal. E é sempre muito difícil esse tipo de convivência. Agora, quão leve, quão suave, quão espontânea é a convivência com aquela pessoa que é flexível, que é amorosa, que é compreensiva, né, que releva as imperfeições dos outros, que faz esforços de conciliação e não de separar ainda mais. Então isso é isso que nós almejamos, né? Essa será a humanidade regenerada, uma humanidade ou seres humanos que olham uns para os outros como irmãos, né? O meu irmão errou, falou essa palavrinha aqui, mas vamos lá, nós somos irmãos, estamos aprendendo, vamos crescer juntos, vamos dar as mãos. Ao invés de alimentar essa discórdia, vamos matá-la no nascedouro, né? Vamos abafá-la aqui, vamos investir por outros caminhos. É isso que a gente precisa, né? Mas, geralmente, a gente faz questão de seguir pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo amor próprio ferido, pelos melindres, seguir pelo caminho da irritação, da raiva, da revolta. E aí a gente só cria abismos espirituais. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros. E que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. A gente vai projetando essas indisposições, irritações, insucessos no outro como se ele fosse o responsável. Ainda que fosse, isso não justificaria esse depósito de raiva e de irritação no outro, né? Porque se o outro me ofendeu, me feriu, e eu faço o mesmo, eu estou descendo ao mesmo patamar. Então, o que me diferencia dele? Nada, né? Então, agora, quantas vezes a gente não faz isso sem que o outro tenha nada a ver com a circunstância? No lar isso é muito comum, né? Eu tive um dia difícil no trabalho, chego e despejo tudo aquilo no meu cônjuge, na minha companheira. Como assim? Se o lar é um templo? Claro que a gente pode ali confessarmos uns aos outros, né? Falar daquilo que aflige o nosso coração, né? Aliviar ali as nossas angústias naquela convivência amorosa, fraterna que deve existir entre os cônjuges, né? Esse amor de amparo, de apoio mútuo. Claro que a gente pode ter esse diálogo que nos alivia as tensões, que nos consola, que nos dá ânimo, mas daí a chegar despejando na forma de irritação, de palavras ferinas, agressivas, pelo amor de Deus, o nosso lar é o nosso templo. É mais importante do que o centro espírita, mas a gente esquece isso. No centro a gente fica todo dedos, todos os cuidados ali, e no lar a gente tem aquela postura completamente antagônica, com o filho, com o irmão, com os pais, com o cônjuge, né? Com a pessoa que trabalha ali no nosso lar, o funcionário, a funcionária. Não tem sentido. Então a gente precisa entender que, né, a gente tem que trabalhar isso internamente para que isso não se faça todo um desestruturador, um elemento que vai desestruturar o equilíbrio e a harmonia do meu lar e, em primeira instância, de mim, que sou veículo disso, né? Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Então, olha que frase forte de Emmanuel. Ninguém sabe onde termina o mau humor e onde começa a enfermidade, porque eles como que se fundem. É difícil de identificar um limiar, porque mau humor cultivado está se tornando enfermidade da alma, sentimento adoecido, emoção perturbada. E isso, se vai sendo conservado a longo prazo, vai inclusive somatizando. Já citamos aqui capítulo 28 do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel trata da enfermidade, do impacto dos pensamentos, das emoções no próprio corpo físico, né? Na na complicação, vamos dizer assim, de enfermidades já instaladas ou no surgimento de enfermidades ainda não instaladas, uma úlcera, dores de cabeça, enfim, uma série de fatores. Quanto disso não vai estar associado ao cultivo da irritação, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, do mau humor. Então, daqui a pouco vai se convertendo em enfermidade. Daí a importância, a gente falou lá na primeira frase que Emmanuel trouxe, de, percebendo essa sombra sufocante, procurar as origens e sanar tanto quanto seja possível. Imediatamente, Emmanuel põe,
porque a gente evita que isso se alastre e que seja mais difícil o tratamento. Como o câncer metastático, por exemplo, né, que vai se alastrando, que vai formando ali uma metástase. Se eu não trato aquilo num primeiro momento, se eu não tento conter aquilo, depois que já entra nesse caso, aí mais difícil se torna, né? Assim como uma infecção, se eu não cuido devidamente, aquilo vira uma infecção generalizada. Então, as nossas emoções, a gente precisa também ter esse olhar, né? Quantas vezes, por um ressentimento que vai sendo conservado ao longo dos anos, a gente não chega a adoecimentos graves do corpo físico, justamente por conta dessas emoções perturbadoras. Não se sabe de ninguém, até agora, que o azedume tem auxiliado. Então, Emmanuel diz que não conhece ninguém, até agora, que tenha sido auxiliado pelo azedume. Agora, a gente poderia listar uma lista infinita de pessoas que foram auxiliadas, mesmo em meio a lutas, em meio a dores, pela gentileza que souberam conservar, pelo bom humor, pela esperança, pela cordialidade, pela afabilidade, pela doçura. Essas são imensas, são enormes, né? As listas de pessoas que foram amparadas e que encontraram as soluções para os seus problemas, o auxílio de que precisavam a partir dessa postura. E então ele conclui: se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, então olha que interessante como ele define o mau humor. É uma máscara destruidora. Já falou lá, sombra sufocante, na primeira frase. Aqui ele termina com máscara destruidora. É como uma máscara que você coloca e que te sufoca, que te prende, que te cega. Então, como viver assim? É uma máscara destruidora das nossas possibilidades de realizar, de bem receber o amparo do alto. Então, se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, agora uma receitinha que ele dá. Cultiva a paciência e aprende a sorrir. A Patrícia até trouxe aqui para nós. Ó. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. É fruto disso aqui. Cultivar a paciência, que é a ciência da paz. Então a gente falou muito, tem falado muito de paciência ao longo de toda essa obra, praticamente em todo o capítulo. Então cultiva a paciência, que é um fruto da oração, a paciência, que é um fruto do conhecimento de nós mesmos, da nossa conexão com a vida, com os tempos, os processos evolutivos, né, com esse tempo de Deus, o Kairos, em oposição ao Cronos, que é o tempo cronológico aqui. Quando a gente está conectado ao mais alto, a gente vive melhor o tempo, os processos das coisas. A gente cultiva, portanto, com mais facilidade a paciência e aprende a sorrir. Aprende a sorrir servindo, aprende a sorrir amando, amparando, auxiliando, conversando, porque o sorriso, assim como a simpatia, a gentileza, é também uma chave de luz que abre portas, que abre corações, né, que conquista auxílio, que conquista amparo. Nós temos algumas mensagens muito bonitas sobre o sorriso. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, da Mei Mei, está lá no capítulo 22 do livro Sentinelas da Alma, em que ela fala de como o sorriso vai mudando as circunstâncias ao nosso redor. Né? Se eu sorrio para a luta, para a dificuldade, ela se converte para mim em socorro, em bênção, em oportunidade. Se eu sorrio para a nuvem de dificuldade, ela se converte para mim nessa água viva de que eu preciso, né, para dar fertilidade ao solo da minha alma. Então é muito bonita essa mensagem dela, mas tem uma em especial que eu gosto bastante também, que é do Espírito Valérium, que está no livro Ideal Espírita, no capítulo 10. O título é Não Desdenhe Brilhar. E aí ele vai descrevendo um indivíduo que havia sido preso e que trazia aquele semblante carregado, e de repente ele sorri. E ele então descreve de maneira muito interessante a mudança que um sorriso gera no semblante do indivíduo. Ele fala como que um sorriso ilumina um semblante, né, um rosto, uma feição, e como aquilo alcança outras pessoas, aqueles que veem, né, aquele indivíduo.
E aí, no final da mensagem, ele diz assim: amigo, você já observou o efeito renovador de um sorriso? Sorriso é raio de luz da alma, e a luz, ainda mesmo no abismo, é sempre esplendor do alto vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso, seja a quem for. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. Sua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. Então, olha que bonito isso. Mesmo no abismo mais difícil, de sombras, de lutas, de dores, o sorriso é sempre a luz vencendo as trevas. É a expressão do esplendor do alto, que encontra em nós um espelho. Então, a nossa alma é sol divino. Quem sorri, brilha, não desdenha brilhar. E, naturalmente, com essa luz, tem um novo olhar para aquilo que lhe cerca, enxerga com mais clareza as possíveis soluções, as possíveis saídas e conquista outros corações. Abre portas de outros corações, de outros indivíduos, né? Para que esses possam voltar-se ao seu auxílio. Então é isso, amigos. Vejamos a importância de fazermos esse esforço diário, cultivando a paciência, o sorriso, o serviço no bem, o apoio, a gentileza, a importância de construirmos e mantermos esse estado de bom humor que renova o nosso olhar para a vida e renova o olhar dos demais para nós. A gente recebe dos outros mais força, mais estímulo, porque nos fizemos assim também mais receptivos, mais convidativos, né, a essa troca sublime do amor. Então era isso. Agradecendo aqui a participação de todos, né, o Tavinho frisando aqui a importância de cultivar a paciência e aprender a sorrir. O Aldo Nobre lembra uma frase muito marcante, a paciência, se eu não me engano é do Emmanuel ou é do Chico, a paciência desarticula os mecanismos. Então, quando a gente está passando por uma experiência difícil, a influência espiritual querendo nos marcar, querendo nos influenciar, nos desanimar, ou outras pessoas ao nosso redor, o indivíduo que é paciente, ele vai desarticulando esses mecanismos do mal. Ele vai saindo, né, com muita destreza de todas essas armadilhas, de todas essas teias, porque a paciência, a esperança, o bom humor, elas dão liberdade ao espírito para que ele possa seguir avançando, vencendo a si mesmo e os obstáculos da vida. A Marinês Morales, aqui para nós, destaca também: o estudo nos ajuda muito, precisamos nos empenhar na leitura espírita. É essencial isso, Marinês, porque o estudo é um banho de luz para a nossa alma. O estudo é edificante, né? Quando a gente busca livros que agregam, que edificam, que iluminam, é um banho de luz, que remove sombras, que remove, né, que dilui esses enquistamentos, as cristalizações do sentimento, que faz com que tudo aqui internamente em nós volte a funcionar com mais harmonia. O estudo é esse óleo lubrificante dos mecanismos, das engrenagens da alma. Ele permite que as comportas do nosso coração possam também fluir com mais qualidade, levando consigo tudo que é sujeira, tudo que estava acumulado. Então, é essencial também o banho luminoso do estudo, o Evangelho no lar, lembra aqui a Oresina, enfim, muito interessantes, muito valiosas as contribuições de cada um de vocês. Vamos ficando por aqui hoje, amigos, desejando a vocês muitos sorrisos, muito bom humor, muita esperança na vida e nos passos de cada um, que cada coração que aqui esteve conosco, encarnados e desencarnados, possa dia a dia se converter nesse polo criador, né, de uma ambiência harmoniosa, que por onde passe cada um de vocês possa deixar um rastro de perfume, de harmonia, de contentamento por essa psicosfera marcada pela boa nova do Evangelho. Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês, uma excelente semana e nos vemos então novamente
na quarta que vem, dando prosseguimento com os nossos estudos. Muita paz para todos.